a contra-história do liberalismo e do Estado. Você sabe que ao ler em blogs, página da internet, rede social e mesmo livros didáticos, um monte por aí, a gente verifica uma certa imagem mítica de um liberalismo que brotaria espontaneamente com princípios que defenderiam as liberdades individuais, contra a opressão e, sobretudo, contra o absolutismo. Essa é a versão dos liberais. O mesmo John Locke, pai do liberalismo, que era contra a escravização dos indivíduos pela monarquia, era a favor da escravização de negros. Não era algo assim subentendido ou que faz parte de deduções de uma leitura equivocada da história. O próprio John Locke considera óbvia e natural a escravidão, nas colônias principalmente, e contribuiu pessoalmente para a formalização jurídica dessa escravização no estado da Carolina, Estados Unidos. Nas suas palavras, eu vou ler um trechinho: todo homem livre da Carolina deve ter absoluto poder e autoridade sobre seus escravos negros, seja qual for sua opinião e religião. Fecha aspas. Não só isso, o filósofo inglês ele tinha sólidos investimentos no tráfico de negros através da Royal African Company. Outro filósofo que apoiou a Revolução Burguesa Americana, o irlandês Edmund Burke, apreciado tanto por conservadores como liberais, ao repelir sobre a libertação dos escravos negros americanos nas colônias, ele observava que, abre aspas, por quanto sejam escravos esses negros desafortunados e tornados obtusos pela escravidão, será que não suspeitarão dessa oferta de liberdade proveniente daquela nação, a Inglaterra no caso, que os vendeu aos seus atuais patrões? Fecha aspas. Sobre essa contradição que coloca os Estados Unidos como defensor das liberdades individuais presentes na doutrina do liberalismo na época, o historiador italiano Domenico Losurdo escreveu, de novo, abre aspas, na Revolução Americana, a Virgínia desempenha um papel de destaque. Aqui há 40% dos escravos do país, mas daqui surge o maior número de protagonistas da revolta que explode em nome da liberdade. Em 32 anos dos primeiros 36 de vida dos Estados Unidos, quem ocupa o cargo de presidente são os proprietários de escravos provenientes da Virgínia. É essa colônia ou esse estado, fundado sobre a escravidão, que fornece ao país os estadistas mais ilustres. Só para lembrar, George Washington, grande protagonista militar e político da revolta anti-ingleses, o James Madison e o Thomas Jefferson, autores, respectivamente, da Declaração de Independência e da Constituição de 1787, os três proprietários de escravos. Independentemente deste ou daquele estado, resta claro o peso que a escravidão exerce sobre o país no seu conjunto. 60 anos depois da sua fundação, observa-se que, nas primeiras 16 eleições presidenciais entre 1788 e 1848, todas, salvo 4, colocaram um proprietário de escravos do Sul na Casa Branca. Isso aí está no livro do Losurdo, A Contra-História do Liberalismo. Vale lembrar que a Constituição americana manteve o direito à escravidão quando promulgada, mas ainda, um conjunto de leis chamado Leis Jim Crow, referências a uma canção onde um ator pintava a cara de preto e caricaturava sobre os negros, foram construídas desde o final do século XIX e início do século XX e perduraram até a metade do século XX, pós-Segunda Guerra. As leis em questão segregavam negros dos espaços dos brancos, desde escolas, ônibus, banheiros, bebedouros, restaurantes, locais públicos, por serem considerados inferiores pelos brancos. Tais leis foram consideradas legais pela Suprema Corte Americana, mais precisamente no julgamento do caso Plessy versus Ferguson, que estabeleceu a doutrina de
separados, mas iguais. A política racial norte-americana chegou a ser elogiada pelo Hitler e pelo Goebbels nos diários do ministro da propaganda nazista como exemplo de trato com a questão racial, a ser seguido pela Alemanha, que desejava, naquele contexto, escravizar os eslavos. Para o Hitler, essa seria a forma imperialista nazista de germanizar o solo sem germanizar as pessoas. A questão que se coloca nesse debate, nessa crítica, não é política partidária, mas de compreensão de um tipo de liberdade que representava a burguesia crescente e que desejava protagonismo nas colônias inglesas e dentro dos estados absolutistas. Não uma liberdade total que aforreasse e desse direitos individuais aos negros e indígenas, por exemplo. Era um sufrágio para a burguesia branca e masculina, pois nem as mulheres brancas votariam. Tratava-se dos direitos de uma nova classe surgida nesse capitalismo primitivo, que se tornaria posteriormente industrializado, o que produziria também uma outra classe, a do proletariado. Isso é importante para o estudo em questão, pois é a partir desta questão que será possível compreender como os comunistas entendem o Estado. Só uma pausazinha. Galera, você gostou desse vídeo? Ou vai gostar, tá gostando do assunto? Encaminha ele para alguém que você acha que pode gostar ou que deve escutar sobre esse assunto. Tá bom? É uma forma aí de contribuir para o canal crescer. Um forte abraço.